De qual forma você deve lidar com risco? Cara, é sobre isso que eu quero falar com você, sobre o risco, sobre o empreendedorismo, de qual forma você deve enfrentá-lo. Então, sem mais delongas, assista esse vídeo até o final e vamos para o vídeo. Fala, empreendedor de sucesso, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fernando Fernandes, estou na frente deste canal e no vídeo de hoje eu quero trocar um papo com você falando sobre o risco do empreendedorismo, como deve ser encarado, de qual forma você deve enfrentá-lo. É esse bate-papo que eu quero ter com você. Eu quero que você assista esse vídeo até o final para que você possa enfrentá-lo de uma nova forma, beleza? E antes de mais nada, eu quero dizer que eu sei que você está se perguntando por que ele tá de touca, por que o Fernando tá de touca? Eu serei bem sincero, faz muito frio em São Paulo, eu não quero molhar meu cabelo, muito menos passar creme, então coloquei a touca pra disfarçar. Vai, feio desse jeito. Nossa, na verdade eu acho que ninguém se perguntou isso, né? Enfim, vamos pro vídeo. Mas, falando sério agora, não ignore as complexidades de um negócio. Estamos tão acostumados a ouvir, cara, o empreendedor sabe lidar com risco, o empreendedor diariamente está enfrentando risco e tal. Por um lado é muito verdade isso, o empreendedor ele sempre está lidando com risco, mas de tanto nós ouvirmos isso, podemos levar tudo isso com uma certa normalidade. E quando você leva as coisas como normal, você acaba não dando o valor e a importância que ele tem. O seu trabalho, por mais pequeno que esse risco seja, é arrancá-lo pela raiz ou até mesmo minimizar o máximo que você puder. E ao decorrer do vídeo eu vou te falando como fazer isso, de qual forma. Eu espero te dar alguns insights muito importantes para que você melhore a sua forma de enfrentá-los. Vamos lá. O erro nos expõe ao risco no empreendedorismo, nos negócios. Eles nos dão um certo risco, mas errar, ele tá também no seu dia a dia. É o que faz você aprender. Errar é o que faz você evoluir. E aqui eu quero deixar algo muito interessante, eu quero que você reflita através disso. Cada erro que você for cometer ou cometa, você deve ter um aprendizado em seguida. Então, cometa esse erro o mais rápido possível, aprenda com ele o mais rápido possível e continue a sua jornada. E não volte a errar onde você errou. Aprenda com ele, tire as melhores lições que você puder e não volte para esse mesmo lugar. O grande segredo para ficar evoluindo sem parar é você aprender com os seus resultados, sejam eles bons ou não. Você deve aprender com os seus resultados, independente de qual ele for, tirando os bons aprendizados dele. Você vai conseguir ser mais assertivo, minimizando cada vez mais os riscos de errar ou os riscos consequentes pelo erro. Fernando, dá pra eu evitar o risco? Dá pra eu fazer alguma coisa com ele? Cara, evitar o risco, se você empreende, não dá. São coisas que não são distintas, é o mesmo mundo. Empreender e risco é praticamente colado, beleza? Mas dá para você se prevenir quanto a ele. E o melhor escudo que dá para usar contra o risco, a melhor forma de diminuí-lo ou até mesmo fazer ele sumir é o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver sobre determinada área ou assunto, menos risco você vai correr. Isso, por um lado, é até um pouco óbvio, porque se você for fazer algo que você não tem conhecimento nenhum, a sua chance de errar é muito grande. Se você entrar em algum tipo de mercado, um novo negócio que seja, que você nunca parou para estudar ou tem muito pouco conhecimento sobre isso, é provável que você se dê mal no que você está fazendo. E sabe qual o problema da grande esmagadora massa de empreendedores, de pessoas que querem empreender, dos brasileiros até, é que cada novo passo que a pessoa dá, geralmente, ela faz isso que eu te falei. Ela não estuda e não tem o conhecimento do que fazer. Ela dá o passo às cegas, ficando completamente à deriva no mar da sorte, aonde qualquer onda e tempestade pode derrubar ela, tirar ela do jogo completamente e afundá-la até o mais fundo do mar, ou seja, colocá-la no fundo do poço. E isso é porque ela deu um passo aonde ela não sabia o que estava fazendo, para onde estava indo. Foi apenas a deriva no mar da sorte. E esse erro não é só de quem quer empreender, mas de quem já empreende também. Porque, como eu disse, o conhecimento é o único escudo que você tem contra o risco. É o único escudo que vai fazer você minimizá-lo, é a sua arma. E a maioria dos empreendedores brasileiros não buscam conhecimento. Afinal, é como se ele já soubesse de tudo sobre o mercado dele, sobre o negócio dele. E mesmo com o máximo de conhecimento, cada dia as coisas se atualizam. Será que você não tem que atualizar o seu conhecimento? Será que você não tem que ir atrás de mais informação?
Por isso, grande parte dos empreendedores brasileiros, mais de 50%, quebram e fecham seus negócios à porta do seu serviço. Ou enquanto empreende, apanha muito das regras do mundo do empreendedorismo. Mas tudo isso, eles podem acabar culpando, o governo pode acabar culpando os tributos que são cobrados, afinal é caro sim, mas no final das contas a culpa não é de terceiro, a culpa é dele, porque se esse mesmo indivíduo tivesse procurado conhecimento, ele não apanharia tanto, ele não bateria tanto com a cara na parede e não estaria tão exposto ao risco, aonde de qualquer lado, quando você não tem nenhum tipo de conhecimento ou não se desenvolve cada vez mais, você pode ser atingido por qualquer lado e aí desmoronar tudo que você está construindo ou que você já construiu. Então, de fato, você vai correr risco todos os dias, mas obtenha conhecimento, que assim você vai arrancá-lo ou diminuir. E quando vir um novo risco, aprenda novamente. Você tem que todos os dias aprender mais um pouco, sabe? Deitar a cabeça no travesseiro e falar, cara, o que eu aprendi hoje? O que eu parei para estudar ou ver de notícia vai agregar no meu serviço? Como eu vou fazer mais dinheiro? Como eu vou me defender perante aos riscos? E assim você vai formar uma barreira em volta de você, uma grande defesa em volta de você e do seu negócio. Tem aquela frase que diz: empreender é a arte de correr riscos, mas eu acho que essa frase é mais para os tolos. Entenda bem, o risco representa perigo, então você correr risco é você estar correndo perigo. E os tolos correm esse tipo de perigo. Mas se você acrescentar uma palavra nessa frase, aí sim, empreender é a arte de correr riscos calculados. Esse é o empreendedor sábio. E entre o tolo e o sábio tem uma grande diferença. Entre um risco comum e o risco calculado há uma grande diferença. É uma frase que diz assim, eu não me lembro de onde eu vi ela, e ela diz assim: o inteligente sai de buracos que o sábio jamais cairia. Ou seja, o inteligente ele resolve, mas o sábio ele jamais passaria pelo que o inteligente está passando. E de fato, quem opta por essa vida de empreender é uma novidade a cada dia. Então você tem que estar muito preparado, tanto para as coisas boas que podem acontecer, quanto para as coisas ruins que você está apto a passar. Então olhe até os mínimos riscos com a relativa serenidade que eles devem ser olhados. Imagina que uma pessoa ela tem uma quantia guardada, um patrimônio, e ela pega esse dinheiro e esse patrimônio e investe no negócio, começa a empreender. E cara, quando ela faz isso, na maioria das vezes, ela não tem conhecimento e muito menos informação do que ela está fazendo. Isso é o que a maioria dos empreendedores fazem. Eles entram em um barco que eles não sabem onde está indo e justamente está à deriva da sorte. Como eu já disse, qualquer onda e qualquer tempestade pode virar o barco e levar você para o fundo. Afinal, você saber o que está fazendo é você que está no controle do leme. Mas a partir do momento que você entra dentro de um mar, solta o leme, você fica indo na direção que a maré for te levar, que o vento quiser te levar. E não deve ser desta forma que você encara as coisas. Você tem que controlar. É você que está na frente de tudo. Não pode deixar com que o vento te leve. Ou como a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não deve ser assim. Por esse motivo que muitas pessoas começam a empreender, quebra a cara e fala: cara, empreender não dá certo. Isso aí é só para quem já tem dinheiro. É só para empresários muito grandes. Porque eles já começam da forma errada. Não foram atrás do essencial, que é a informação, que é o conhecimento. E isso não é também só quem começa a empreender, é para aqueles empresários. Muitas empresas nessa pandemia quebraram justamente por isso. Não foi por causa da crise, não foi por causa da pandemia, não foi por causa de políticos. Se você parar para pensar, o inteligente ele consegue sair do buraco, que o sábio jamais cairia. Muitas empresas caíram dentro de um buraco, mas outras empresas nem sequer passou perto pelo conhecimento. O fato é que a maioria dessas empresas e desses empresários por trás delas estavam despreparados para a crise. E aí você pode retrucar dizendo: Fernando, mas ninguém estava preparado para a crise. Ninguém imaginava que a crise viria. Isso é verdade. De fato, uma pandemia paralisou o mundo inteiro. Mas o sábio, ele está prevenido. Porque uma vez eu escutei o Thiago Nigro falando isso e a frase é excepcional. O imprevisto é previsto. É a única previsão que nós temos do futuro, que o imprevisto vai acontecer. Então o sábio, ele se prepara através de uma reserva de emergência, tanto para o CPF dele, quanto para o CNPJ, para a empresa que ele tem. Você construi uma reserva de emergência. E aí, se tiver um ano de caos, de crise, a sua empresa sobrevive. Se tiver 2 anos e você tiver essa reserva de emergência consolidada,
Você fica de pé enquanto outros estão caindo. Ou se você é afetado de maneira com que você consiga se recuperar mais rápido do que os outros, e isso vai te dar uma vantagem. Então você empreender com sabedoria tem um grande impacto maior positivo. Você ficar atento aos riscos. A partir do momento que você se previne contra o futuro imprevisível que venha pela frente, você não sabe o que vai vir, quando vai vir e de qual forma isso pode impactar no mundo e até mesmo em você, mas você está preparado, você tem uma base que outros não têm. E é daqui que eu quero tirar uma conclusão. Enquanto não tinha crise, todas as empresas estavam fazendo o seu fluxo de caixa, vivendo bem, achando que só ia ficar ali. Mas na época das vacas gordas, entende? Mas logo depois vem as vacas magras. E aquelas que têm sabedoria, aqueles comandantes da empresa que sabem o que está fazendo, ele já se preparou para a época das vacas magras, enquanto outras só estão curtindo. E é aí que elas se dão mal, porque toda vez acontece alguma coisa, o imprevisível. E aí essas pessoas que não se prepararam, elas quebram a empresa, fecham as portas e infelizmente não tem o que fazer. Mas aqueles outros que na época da vaca gorda conseguiu se preparar para algo que ainda estava por vir, conseguiu ficar de pé e até crescer muito mais do que as outras empresas. E faça a mesma coisa, porque se você já está preparado para um risco que ainda não tem, você está alerta e aí você consegue se prevenir através de conhecimento, através de informação ou até mesmo, guardando dinheiro para uma reserva de emergência, você se previne. Muitas das vezes nós estamos expostos ao risco ao nosso redor e não estamos enxergando ele. E, geralmente quando acontece algo ruim, inesperado, é desta forma. Ela vem sorrateiramente, devagar, pisando em sapatos de algodão para não fazer barulho e de repente aparece. Os riscos são da mesma forma. Você negligencia eles, as complexidades deles, e muitas das vezes não enxerga e não está preparado. E aí, quando vê, você está no topo de uma montanha, prestes a cair. O famoso risco da ruína, onde você põe tudo a perder. Quando isso acontece, você será mais um que vai falar que foi por causa da crise, que foi por causa de deputados, que foi por causa de políticos. E, sendo que a culpa foi sua, você soltou o leme e ficou à deriva no mar da sorte. Quando você estiver de frente a um risco ou uma escolha, tenha convexidade, como diz o Nassim Taleb, aonde as suas chances de ganhar seja muito maior do que as suas chances de perder. Que não seja o oposto. Não haja sem nenhuma informação, porque caso contrário, as suas chances de perder será muito maior. Saiba o que você está fazendo para que você possa evitar todo tipo de erro inesperado, beleza? Então, eu quero te pedir para você se inscrever neste canal, que conteúdos como esse, muito melhor ao decorrer do tempo, eu me esforço para melhorar os conteúdos nos vídeos. Você vai receber. Se inscreva no canal e ative as notificações, deixa o seu like para o YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas. Assim você vai ajudar elas com conteúdo e também vai ajudar muito o canal. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, deixe o seu comentário e até o nosso próximo reencontro em um próximo vídeo.